turminha! Chegamos agora na aula 8, módulo 8, sexto ano, página 468. Turminha, nós vamos ver agora o uso do transferidor. Como é que nós vamos usar esse carinha aqui? Eu tenho um aqui, né? Então, beleza. Eu já disse na aula de ontem que nós podemos, nós conseguimos medir os graus, correto? Então, o que acontece? O transferidor, nesse caso aqui, que é o meu, que ele é meia circunferência, ele tem 180 graus. Então o que acontece? Ele tem uma marquinha aqui no meio, ele tem o zero daqui e até aqui dá 180, certo? Então a parte de dentro dele, vai de 0 a 180, né? De 0 a 180. E a parte de fora, ele vai daqui, essa aqui é a parte de dentro, vamos colocar na parte de dentro aqui, 180, certo? Graus. Né? E aqui é 0 graus, e na parte de fora é o contrário, tem 0 graus aqui e 180 graus aqui, tá? Por que ele tem essa medida? Para a gente poder estar localizando o ângulo certo, tá? Mas como é que eu uso o meu aparelhinho de transferidor? Então é o seguinte, tá? Vamos supor que eu tenho aqui uma reta dessa maneira e uma reta dessa maneira aqui, com um vértice, tá? O vértice sempre tem um ponto, nós podemos colocar pontos, né, na nossa reta, é sempre maiúsculo. Então, vou colocar o ponto O como vértice. Esse ponto O de vértice, nós sempre temos que colocá-lo, né, uma legenda, um chapéuzinho em cima significa que ele é o ângulo. Então, vamos supor se eu tenho aqui o ponto A e o ponto B, eu tenho que colocar A, B. Vocês estão entendendo que ele vai no centro dos dois pontos? Para designar o ângulo. Então eu quero saber como que é esse ângulo aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu transferidor, que ele tem um risquinho no meio. Esse risquinho do meio vai ficar no vértice. E essa parte aqui, que é da reta, ela acompanha o pontinho. Então eu coloco ele justamente no meu ponto e eu vejo qual que é o grau que ele está fazendo. No caso aqui do meu transferidor, eu coloquei aqui, o risquinho, tá, na reta, e eu vou medir por dentro. Aqui tem 0,45 graus. Então aqui dentro eu consigo medir, tá? Quando a abertura do meu ângulo é desse lado, eu meço por dentro. Quando é do outro lado, eu meço por fora. Simples assim. Então aqui eu posso colocar assim os pontos, né? E eu posso colocar ainda aqui, 45 graus, que é a abertura desse meu ângulo, certo? Ah, professor, mas e se eu tiver uma abertura assim, se eu tiver um ângulo desse jeito? Como é que eu vou fazer? Bom, primeiro de tudo, gente, se a nossa figura for muito pequena e não dá para nós conseguirmos medir, eu posso, com a minha régua, prolongar, tá, as minhas retas. Eu posso prolongar de uma maneira que eu consigo colocar no transferidor para poder medir o ângulo. Então, nesse caso aqui, eu posso colocar ou desse jeito, tá? Medindo aqui, ou eu poderia ainda colocar dessa maneira, aqui e ler dessa maneira. Então a maneira como vocês vão estar colocando o transferidor em cima do nosso ângulo vai ser proporcional à maneira que ele tiver. Mas sempre com quem? Sempre com o pontinho aqui do transferidor. Ele não tem esse pontinho aqui, tem isso daqui. Esse pontinho aqui do meio, ele vai ser colocado sempre aonde? No vértice. Sempre no vértice. Certo? Entenderam? Ficou claro isso? Então aqui, voltando, eu poderia medir aqui, aqui, tá vendo? A minha reta aqui é 0 e meu ângulo aqui, é 60 graus. Ah, mas eu quero medir dessa maneira. Tudo bem. Eu coloco aqui no vértice, tá? Desse jeito, a minha retinha aqui. Claro que aqui eu estou fazendo de uma maneira, né? É um exemplo, não está tão reto, precisa de uma reta para fazer direitinho, ele daria aqui 60 graus também. Então, essa abertura que eu tenho de ângulo, ela corresponde ao quê? A 60 graus. Então, se o exercício fornecer os pontos, vamos supor que eu tenho aqui C e D, C, D e E, eu poderia colocar assim, C, D, E, que são segmento, aqui em cima o chapéuzinho, tá? Dizendo que é o que? 60 graus. Gente, essa legenda é fundamental. Se eu não conseguir colocar dessa maneira que esse vértice aqui
tem esse ângulo, a questão está errada. Então a gente tem que dar uma olhadinha aqui dentro da nossa apostila e ver o que o exercício está pedindo. Ó, o exercício que vocês vão fazer aí vai ser o exercício 3. Ele está pedindo, além do ângulo que vocês têm que medir, para dizer se ele é agudo, se ele é obtuso, se ele é ângulo reto, se ele é ângulo raso. Então a gente vai ter que estar vendo isso. Nesse caso aqui, ó, eu construí dois ângulos o quê? Menor do que 90 graus. 45 é menor do que 90 graus, então ele é um ângulo agudo. Tá? E esse aqui também, 60 graus, é um ângulo agudo. Ah, mas e se eu quisesse fazer aí um ângulo diferente? Vamos tentar fazer um ângulo diferente aqui, ó, né? Para que a gente possa entender. Vamos supor que eu tenho esse tipo de ângulo assim, ó. Eu já estou vendo que a abertura desse cara aqui é obtuso, é maior do que 90 graus. Então como é que eu vou fazer novamente? Pego o meu transferidor, coloco aqui, certo? E meço, ó, na linha 0, né, tem uma reta, eu coloco aqui tem 140 graus. Então esse cara aqui, ele tem 140 graus. Ah, professor, mas o meu exercício 3 não está colocando que tem pontos aqui. Então eu posso colocar ele dessa maneira aqui, eu posso deixar desse jeito, ó. É 140 graus, eu vou entender que é a abertura. Então a abertura dele é 140 graus. E nesse caso aqui eu posso colocar que é um ângulo obtuso. Ah, professor, mas eu vi lá, ó, tem lá um exercício que tem assim, tá desse jeito aqui, ó. Ah, isso aqui é ângulo de 90 graus. Só que não. Quando eu vou ver aqui, ele tem o quê? Ele pode ter uma abertura de 87 graus, tá? 87 graus não é 90. Ele é ângulo agudo. Ângulo de 90 graus é aquele que é reto. Ele faz isso daqui, ó. Geralmente o exercício coloca, tá? Esse símbolo, que vocês sabem que isso daqui é ângulo de 90 graus, ok? Que é o ângulo reto. Beleza, pessoal? Será que dá com essas informações que eu passei, vocês estarem fazendo os exercícios? É muito fácil. Trabalhar com ângulo é muito legal. Então, só para dar mais um exemplo aqui, tá? Para que vocês possam realmente entender. Ó, vocês estão vendo que aqui, se eu marco aqui 0 e aqui é 180, se no exercício dá uma reta com um ponto assim, ó, esses 3 pontos, A, B e C, né? E eu digo que o C é o meu ângulo, tá? Então eu falo o seguinte: qual seria a medida do ângulo BCA? Qual seria a medida desse ângulo BCA? Gente, se está na reta, a abertura dele é 180 graus. Eu não tenho como fazer. Eu tenho essa abertura aqui, ó, de 180 graus, porque ele vai ler daqui até aqui, como sendo um ângulo. Então, se aqui é 0, sempre na reta é 0, do outro lado é sempre 180 graus, porque é meia circunferência. Deu para entender? Ficou claro? Não pode esquecer esse tipo de informação que é importante, tá? Então, aqui eu coloco que BAC é 180 graus. Perfeito, turma? Tudo bem? Só lembrando mais uma coisinha. Quando eu estou aqui, ó, meia circunferência, eu sempre tenho o centro da circunferência. Uma circunferência inteira é 360 graus. Então, mas eu tenho sempre um meio, o meio sempre está colocado no exercício, para que a gente possa entender que daqui a aqui esses são os raios, ó. Isso se chama raio. E essa parte de um ponto para o outro se chama arco, certo? Então, o que nós vamos medir? Esse arco é a medida do meu ângulo, que nós vamos estar sempre medindo. Beleza? Fui claro? Acho que essa matéria aí é baba, né? Muito fácil. É só prestar atenção, pegar a nossa apostilinha, refazer, ó. No exercício 3, são 2 exercícios apenas, tá? Cuidado que na parte 2 aí, ele manda ele construir algumas coisas, né? Então vamos prestar bem atenção, sempre eu falo. Vamos traduzir o que o exercício está pedindo. Que a gente pega o exercício, a gente compreende o que ele está nos dizendo, fica mais fácil de achar a resposta. Beleza? Vamos para a próxima então. Então, turminha, voltei para cá para falar o seguinte. Olha, tem um exercício aí que é de lição de casa, tá? O exercício 5 da lição de casa. Que é para você determinar, né, a medida do ângulo indicado pelo ponto de interrogação. Então veja bem, vamos supor, vou fazer aqui o primeiro para a gente entender. Vamos supor que eu tenho assim, ó, né? Eu tenho esse ângulo e do outro lado eu tenho isso aqui de ponto de interrogação. Então vamos supor que eu tenho aqui
na verdade está ao contrário, né? O ponto de interrogação está nesse aqui e aqui ele dá o ângulo de 150 graus e quer que você dê o outro ângulo, certo? O que eu vou fazer nesse caso, tá? Ele está me dando aqui um número do ângulo e eu quero saber o outro. Gente, eu não falei que se eu medir dessa extremidade até essa extremidade, daqui até aqui, não é 180 graus? Então, se ele está me dando 150, o que eu tenho que fazer, turma? Ué, se o total não é 180, eu tenho que tirar o quê? O que eu tenho. O que eu tenho não é 150? Se é 150, eu faço o quê? 5, 6, 7, 8, são 3. E aqui é 0. Então, nesse aqui que ele está pedindo, eu tenho 30 graus. Vocês viram como que é super fácil? A gente tem que entender o que o exercício está nos colocando. E a resposta acaba sendo super fácil. Entenderam? Aqui no 5 nós temos mais 3 exercícios aí. Tá? Ah, professor, mas olha, eu estou vendo aqui, tem um que me diz o seguinte. Se eu tenho aqui, ó, nesse exercício, no exercício número D, eu tenho assim, ó, né? Ele me dá esse valor e esse valor. Ele quer saber esse. Ué, eu somo esses dois valores, né, e tiro de 180, o que der vai ser o valor que ele me dá aqui. Por quê? Porque esses ângulos todos, a soma desses 3 ângulos, tem que dar sempre 180. Por quê? Porque é meia circunferência. Entenderam, turma, como que é muito fácil isso? Outra coisa, ah, professor, mas eu não consigo medir o ângulo aqui que é muito pequeno. Já falei, vocês vão pegar uma régua, tá? Vão colocar aqui direitinho na reta e vocês vão prolongar. Vocês vão prolongar a reta, tá? Vocês vão fazer o que? Vocês vão prolongar para vocês poderem estar colocando o transferidor. Beleza, gente? Então acho que essa diquinha já deu. Os exercícios são super fáceis. Hoje tá tranquilo, a aula tá de boa, tá tranquilo, tá facinho. Beleza? Outra coisa que eu queria falar para vocês é que eu estou montando uma live pra gente, tá? Nós tivemos uma reunião com a coordenação e eu vou dar uma aula que vai ser revisão para vocês, uma live, para vocês tirarem dúvidas. Então nós vamos estar lá um momento em que vocês vão receber no Clipe Escola o dia, o horário da minha aula ao vivo. Aí vocês vão clicar no link, né? E aí vocês já vão ser direcionados à plataforma que eu vou estar usando para estar fazendo as minhas aulas ao vivo. Porque é necessário a gente tirar algumas dúvidas. Então, vamos deixar bem afiado. Se vocês tiverem qualquer dúvida de exercício que não entenderam, manda um e-mail lá para mim. Vocês lembram que o meu e-mail é como? Vamos lá? É esse aqui, ó. Não é mágica, é matemática 2020 ou 2020 @gmail.com, ok? Coloquem lá, manda lá, eu estou vendo todo dia. Eu tenho um monte de e-mail lá de lição de casa, mas não tem problema não, eu estou corrigindo devagarzinho, um por um, estou mandando, estou dando ok, e eu estou anotando também, porque tem uma outra coisa que vocês não sabem, mas vocês vão saber agora. Nós vamos fazer uma prova, nós vamos fazer a nossa prova bimestral, tá bom? Nós estamos aí testando, né, alguns instrumentos e tal, e essa prova vocês vão estar fazendo totalmente digital, tá? Tudo isso que vocês estão fazendo, os materiais que vocês estão me enviando, né, tudo isso vai compor uma nota bimestral para vocês, tá bom? Então assim, o aluno esperto vai estar lendo, vai estar vendo, né, na verdade, os meus vídeos, vai estar lendo direitinho, né, as liçãozinhas que tem que estar fazendo e vai me mandar. E aí no dia da live a gente tira a dúvida. Perfeito? Beleza? Então, aula 8 dada. Vamos lá, vamos estudar, hein, pessoal? Vamos estudar, hein? Abraço para todos!